Livro de Gênesis, capítulo 11. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Versículo 4, para encerrar. Preste bem atenção no versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus, eu te louvo, te exalto, te glorifico pelo teu povo que já chegou. Senhor, eu quero agora rogar a graça e a unção do teu Espírito, para que eu possa ser instrumento para falar com o teu povo que se encontra aqui, Senhor. Fala de forma clara, concisa, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Eu já disse isso aqui na igreja, mas por ocasião dessa leitura eu vou repetir novamente. Todas as vezes que Deus faz uma promessa, Ele costumeiramente não tem a obrigação de lhe explicar os métodos ou os meios com os quais Ele vai utilizar para que a promessa se cumpra na sua vida. Deus, quando Ele lança a promessa, dificilmente você vai ver Ele te explicando ou te mostrando a forma com a qual Ele vai agir. Aliás, se Deus revelasse o que está por trás da promessa que Ele te fez, é capaz de você não querer que ela se cumpra na sua vida. Porque normalmente, para que haja um cumprimento de uma promessa, Deus te leva por caminhos dolorosos. Deus usa vias que parece
gerar um conflito dentro da nossa alma, ao ponto de fazermos algumas indagações sobre o porquê de algumas as coisas acontecerem, quando do contrário deveria acontecer de forma mais branda. Deus, ele não vai te explicar. Aliás, toda revelação divina, ela é progressiva. Assim como toda promessa, ela é progressiva. Eu não sei se você já parou para analisar que toda promessa, toda profecia, ela atinge 3 áreas da sua vida: tempo presente, um futuro próximo ou um futuro distante. Nenhuma profecia, salvo algumas exceções e urgências da parte de Deus, se cumpre no estalar de dedos. Claro, há profecias que podem se cumprir no exato momento em que Deus promete. Outras profecias e outras promessas podem acontecer no futuro próximo. Mas a grande maioria das profecias e promessas de Deus se cumprem no futuro distante. Quando Deus ele faz uma promessa, ele está colocando em jogo 2 aspectos que eu chamo de escola. E um desses aspectos é o tempo. Toda promessa tem um tempo para ser cumprida. E eu preciso que você entenda que Deus não tem relógio. Deus não faz parte desse cosmo igual nós que vivemos dentro do cosmos, para fazer com que a sua vontade se encaixe com a vontade dele e o tempo seu com o tempo dele. Aliás, Pedro, o apóstolo, ele declara esse tempo que para Deus um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Toda promessa, como eu disse, ela tem que ser encarada na escola do tempo. Há um tempo para uma promessa se cumprir. Outra coisa que nós precisamos entender, quando se fala de promessa de Deus, é lidar com a espera. E uma espera mal administrada pode gerar uma ansiedade, e essa ansiedade pode estragar tudo. Porque normalmente quando nós estamos esperando algo da parte de Deus, e a ansiedade toma conta do coração, é muito provável que nós queiramos ajudar Deus no seu projeto. E todas as vezes que nós tentamos ajudar Deus num projeto, nós estamos dando um passo atrás, quando nós deveríamos estar dando um passo à frente. Algumas coisas não acontecem na nossa vida, por justamente nós não sabemos esperar ela. Colocamos os pés pelas mãos e o resultado são más escolhas. E essas más escolhas vai gerar um cristão doente. Aliás, eu não sei se você já parou para analisar que a maioria de nós temos uma fisionomia um pouco deturbada. Eu daqui de cima eu consigo ver algumas faces e eu consigo detectar algum tipo de anomalia, algum tipo de problema. E se fôssemos fazer uma investigação, é bem provável que esse tipo de problema que você está vivendo é fruto de escolhas erradas que você tomou. Fazemos escolhas erradas lá fora, as coisas não deu certo, o resultado é nos encontrarmos aqui para ver se o problema é sanado. E aí você vai ter que se reeducar no tempo de Deus novamente. E eu vou lhe explicar, usando alguns exemplos bíblicos, de que Deus faz a promessa, mas não explica os métodos e a forma com a qual Ele vai agir. Por exemplo, Deus um dia deu 2 sonhos para um jovem.
primeiro sonho, ele sonha, e no sonho ele vê 11 feixes se curvando diante do feixe dele. No outro sonho ele vê 11 estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele. Deus estava dizendo: seus 11 irmãos, seu pai e sua mãe irão se curvar diante de você, porque você será líder deles. E ele resolve contar o sonho para a família. Deus estava dizendo para José que ele seria governador de alguma nação. Só que Deus não deu nem o nome da nação e nem disse como. Só disse para ele: vão todo mundo se curvar diante de você. Só que Deus não explicou para ele que ele teria que lidar com ciúmes dos irmãos. Em nenhum momento Deus falou para ele que ele seria vendido, que ele seria preso por ser acusado de tentativa de estupro, que ele seria esquecido na prisão por alguém que ele ajudou. Só que tudo tem um tempo para nós. Na soberania de Deus, Deus dá um sonho para Faraó, e por intermédio daquele sonho, Deus vai realizar a promessa 17 anos depois de ter dito para ele. Um dia Samuel vai à casa de Jessé. Vocês conhecem a história. Ali ele unge Davi no meio dos seus irmãos. Deus estava ungindo Davi como rei de Israel, estava quebrando a dinastia de Saul. Só que Deus não disse para Davi que ele teria que lidar com os ciúmes de Saul. Deus não disse para Davi que ele seria ou sofreria 2 tentativas de assassinato pelo rei. Deus não disse para Davi que ele iria colocar um demônio em Saul para levá-lo até o palácio. Deus não disse para Davi que ele seria ou teria que fugir da ira do seu oponente, porque ele estava com inveja e queria matá-lo, porque Deus havia revelado para Saul, de que Davi seria o seu substituto. Só que 17 anos depois, não teve inveja, não teve demônio na vida de Saul, que impediu a promessa se cumprir na vida de Davi. Quando eu falo de promessa, eu não posso falar do maior exemplo de fé, que foi Abrão. E eu preciso que você entenda um pouquinho da história da família de Abrão. O texto que nós acabamos de ler retrata os personagens da família de Abrão. Seu pai, um homem chamado Tera. Tera tem 3 filhos. O mais velho, Abrão. O do meio, Naor. E o caçula, Arã. E tudo indica que a família estava bem estruturada na terra de Ur dos Caldeus. Aparentemente a família de Abrão, de Tera, de Naor, de Arã e suas esposas estavam na terra de Ur dos Caldeus, vivendo de forma plena. A história vai dizer que a terra de Ur dos Caldeus era uma terra próspera. E tudo indica que Tera, o pai de Abrão, era um homem rico, orívedes, construtor de deuses da terra de Ur dos Caldeus. E a economia da família e também da cidade vinha daquilo que eles vendiam por intermédio dos seus deuses, feito de pedras, de pau, de madeira. A família de Abrão era uma família rica. Eles estavam na terra de Ur dos Caldeus, uma das grandes economias do Oriente Antigo. Só que eu preciso que você entenda que Deus é especialista em mexer com água parada. Em Ur dos Caldeus, a família está bem instalada. A família não sente falta de nada. A família está próspera. Mas na soberania de Deus, Deus olha para a terra e desenha um projeto. E nesse projeto, Abraão está inserido. Só que bem instalado em Ur dos Caldeus, rico, próspero em Ur dos Caldeus, ele não ouviria a voz de Deus. E Deus então resolve mexer com as águas.
Eu não sei se você já viveu essa situação de que parece que está tudo bem. Você tem um bom emprego, você tem bons filhos, você está estabilizado. E eu posso te dar um conselho? Cuidado quando as coisas estiverem tudo indo muito bem, porque isso pode abrir espaço para um relaxamento espiritual. Isso pode abrir espaço para que você venha se enfraquecer na fé, ou até mesmo baixar as guardas. E aí que Deus, que não gosta de distância, porque já percebeu que quando as coisas estão bem, o primeiro passo é nos distanciarmos de Deus. Deus, que não gosta de distância, vai provocar situações para te trazer para perto. Diga para quem está perto de você: Deus não gosta de distâncias. Preste atenção. A família de Abrão vai ser sacudida pela soberania de Deus. Primeiro, a Bíblia diz que Arã, o irmão caçula de Abrão, filho de Tera, morreu. A família que estava instalada na terra de Ur dos Caldeus, estruturada na terra de Ur dos Caldeus, a família estava estabilizada, agora é visitada pelo luto. Arã, o filho caçula, morreu. E tente imaginar, e olha a informação bíblica. A Bíblia diz que Arã, o caçula, morreu quando o seu pai Tera estava ainda vivo. Ou seja, a lei natural foi quebrada na família de Abrão, porque a lei natural diz que é o filho que tem que enterrar o pai, e não o pai que tem que enterrar o filho. Tente imaginar, a Bíblia não diz o nome da mãe. Tente imaginar uma família que estava bem, estava tudo indo muito bem, de repente a morte visita. E todos que estão debaixo desse teto, certamente em algum momento da sua vida, você perdeu alguém querido. Alguém que só nessa mensagem você já está lembrando dele. O caçula morreu. Tente imaginar os preparativos do luto. Tente imaginar o cortejo, a marcha fúnebre, o enterro e a volta para casa depois. O problema não é o momento da morte, o problema é depois de enterrar. A história vai continuar a dizer que a família sente muito o baque da perca de Arã. Tente imaginar você perder o seu irmão caçula. A Bíblia diz que depois do enterro, Tera reúne a família e a família decidem: precisamos partir de Ur dos Caldeus. Na soberania de Deus, Deus olha para a terra e precisa elaborar um projeto. Na terra alguém está sofrendo com luto. Coisa estranha, né? Por que Deus tem que usar o luto para promover o seu projeto? A família se muda. Eles se reúnem e partem para Canaã. Quando eles chegam em Canaã, eles vão se instalar em uma terra. E olha o que chama a atenção, é que quando eles se instalam naquela terra, para homenagear o irmão caçula, a família dá o nome na terra de Arã. Ainda que o luto veio e levou Arã, Arã estava presente na memória da família. Eu tento imaginar a família se mudando, e aqui eu vejo claramente a família querendo deixar para trás a dor.
Quando eles partem de Ur dos Caldeus e vão para a terra de Canaã, eles estão com claro objetivo de esquecer o que deixou em Ur, ou esquecer o que Ur provocou na vida deles. Eles querem olhar para frente e, quando necessário for olhar para o retrovisor, olhar para Ur como algo que é passado. Eles reconstroem a vida. A vida continua, a dor fica, mas a vida continua. E de repente, a Bíblia diz que o luto visita a família de novo. Agora é o pai que morre. Tera morreu. Tente imaginar que, se eles mudam de país, se eles mudam de localidade para esquecer o que a morte causou em Ur, quando eles chegam em Canaã, a morte reabre a ferida que Ur havia deixado. A vida da família agora é atingida pela segunda morte. E na soberania de Deus, Deus olha para a terra e vê um plano perfeito para o projeto. Às vezes eu fico tentando imaginar Deus. Parece que Deus é um ser masoquista. A sensação que dá é que Deus se alegra com a dor do filho. Todas as vezes que Deus provoca algum tipo de dor, é porque Ele tem um projeto elaborado futuramente na sua vida. Diga para quem está perto de você: a dor é o processo para o cumprimento da promessa. E para completar, em Ur, ou melhor, em Canaã, que agora eles vão dar o nome daquele terreno de Arã. Lá em Arã, a Bíblia diz que Abraão descobriu que não pode ser pai. Sarai era estéril. Tente imaginar que Abraão agora perdeu o pai, perdeu o irmão caçula, e agora descobre que não pode ter uma prole. Você já parou para imaginar como é que estava a cabeça de Abraão? Vinha a voz e dizia: Abraão, eu já tirei tudo de você. Abraão, eu já tirei o segurança da sua casa, tirei o alicerce, que era seu pai. Eu tirei o futuro, que era o seu irmão. E agora, Abraão, você não pode ser pai. Acaba com tudo, Abraão. E lá na soberania de Deus, Deus olha para a terra e vê um terreno perfeito. Deus sabe que Abraão está ouvindo algumas vozes. Deus sabe que as vozes da negatividade ou da falta de fé vêm na mente de Abraão. Abraão, larga tudo. Vamos ser sinceros, onde será que a gente já viu isso? Quem aqui já tentou parar? Vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Quem aqui já tentou desistir? Nada dá certo na minha vida, bispo. Meu casamento é um desastre. Meus filhos, só Deus na causa. Você já parou para pensar que Deus está usando essa situação para um projeto? Você já parou para analisar que Deus, ao tocar lá, na verdade Ele não quer tratar com lá, quer tratar com você? Posso pregar? As vozes diziam: Abraão, acabou. E lá na soberania de Deus, Deus olha para a terra e diz consigo mesmo: está na hora de eu me revelar ao meu filho. Deus desce e a voz ecoa no ouvido dizendo: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar.
levante a sua mão direita aos céus. Aliás, uma só é pouca, levante as duas. E ouça o que o profeta vai dizer. Quando todas as vezes que as vozes de derrota soprarem no seu ouvido, preste atenção, todas as vezes que as vozes dizerem acabou, não tem jeito, se prepare, porque a voz de Deus nunca vai faltar no meio do caos, nunca vai faltar no meio da agonia. Deus nunca vai deixar de falar com você. O Senhor disse. Ele disse. Se Ele disse, quem é que revoga o decreto? Se Ele disse, quem pode ir contra? Se Ele disse, quem disse que não pode acontecer? Se Ele disse, quem é o inferno que pode se levantar contra o projeto que Deus tem para fazer na tua vida? Se Ele disse, qual é o demônio que ainda insistirá em permanecer na tua casa? Ele disse, acabou. O Senhor disse, ponto. Diga para quem está perto de você: a voz de Deus nunca vai faltar no caos. Quando o desespero toma conta da tua alma, a voz de Deus nunca falha. Quando a falta de fé vier assombrar a tua vida, a voz de Deus nunca falha. Sabe por que você está de pé aqui? Porque a voz de Deus tem falado com você. Sabe por que você não desistiu? Porque a vontade de continuar foi mais forte do que a vontade de parar. Porque Deus continua falando. Quando você quis parar, Ele falou com você. Quando você tentou desistir, Ele falou com você. A morte já era para ter te ceifado, mas aí veio a voz de Deus. A doença já era para ter te levado para o mundo dos mortos, mas aí vem a voz de Deus, e quem revoga o decreto de Deus? Alá, xerei, calá, soreba, caladarai, nanei, calá, xereba, calabassurias. O Senhor disse. E o que foi que Deus disse? O problema não é Deus falar. O problema é saber o que Deus está falando. E o que foi que Deus disse a Abraão? Primeiro, Abraão, sai da tua terra. À primeira vista, dá a entender que Deus está pedindo para Abraão sair da terra, geograficamente falando. E de fato, geograficamente falando, Deus estava pedindo para Abraão sair. Só que Deus estava pedindo outra coisa também para Abraão sair da terra. Ou quando Deus disse, Abraão sai da terra, Deus estava pedindo para que ele saísse de um outro tipo de terra. Quem que concorda comigo? Que se Abraão continuasse em Harã, sobre os vultos da morte de seu irmão e de seu pai, e agora a notícia de que não poderia ser pai, ele nunca poderia alcançar a promessa. A visão de Abraão não estava alcançando. Ele fez das vozes seu território. E Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai do meio desse território. Em outras palavras, bispo, Deus estava convidando Abraão a olhar acima do caos. Porque quem está no mesmo momento, ou quem está vivendo o que Abraão viveu, certamente não vai conseguir enxergar nada além do que
o luto. Aí Deus diz assim: Abraão, sai dessa terra, sai do ambiente, porque dentro desse ambiente você não vai conseguir ver o que eu tenho para fazer na tua vida. Enquanto você estiver nesse ambiente, a voz vai dizer: acabou, existe. E eu não sei se você já descobriu que esse ambiente está aqui. Um dia, o gigante Golias, com mais de seus 3 metros de altura, estava amedrontando por 40 dias o exército de Israel. Não tem homem, é todo mundo frouxo, ninguém vem lutar comigo. Até quando chegou Davi, levando o queijinho para os irmãos na guerra. Quando ele ouviu o gigante afrontar o exército de Deus, ele disse: quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E ele dizia: dai-me o homem, dai-me o homem. Todo mundo se acovardando. Aí Davi, irmãos, Davi tinha capacete. As vozes de Golias não penetrou no campo de batalha emocional de Davi. Você vem contra mim com a sua espada, com o seu escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou lhe falar uma coisa: sabe o que fez Golias cair? Não foi a pedra de Davi somente. Davi venceu Golias aqui. A pedra foi só uma consequência da sua ação. Diga para quem está perto: sai da terra, sai da terra, sai do ambiente. Aladai calaçou, alachei caladai calaçoreba caladarai. Deus também disse para Abraão: Abraão, sai do meio da parentela. Que parentela é esse? À primeira vista, Deus estava pedindo para ele largar pai, ou melhor, largar mãe, largar irmão, sair do meio da parentela. Eu acredito que Deus também pediu isso para Abraão. Só que Deus estava pedindo para Abraão largar um outro tipo de parentela. As vozes. Abraão fez das vozes de derrota os seus parentes. Já conversou com uma pessoa derrotada? Já ouviu alguém derrotada? Ela vai falar quem é os parentes dela. Sai do meio dessa parentela. Tem muita gente que está num ciclo tão vicioso que ele se acostumou com as vozes. Há pessoas que estão aqui no nosso meio que já se adaptou com as vozes. E Deus está dizendo: larga esses parentes. E vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ei, olha para cá, olha para cá. Quando Abraão sai, sabe o que Abraão mais sentia falta? Além do pai, o seu irmão caçula. Abraão tinha um apego ao irmão caçula. Quem é mais velho é sempre apegado com o caçula. Porque normalmente vê o caçula crescer, vê o caçula engatear, vê o caçula falar. E ele é uma espécie de pai. E ele perdeu aquele ser que era tão importante para ele. E Deus olha assim no versículo 4 do capítulo 12: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, para o local que eu vou te mostrar. E tem mais: Ló, o seu sobrinho, vai com você. Diga para quem está perto de você: Arã não volta mais. Diga mais alto: Arã não volta mais.
Mas não se preocupe que Deus vai colocar Ló com você. Levante a sua mão direita aos céus. Escute aqui, ó. Deus vai preencher o vazio que Arã deixou. E tem mais, Arã não volta mais. Se prepare para alguém novo que Deus vai colocar no teu caminho. O passado não volta, mas não tente recuperar. Arã não volta. Se prepare para sair da terra, mas não vai sair sozinho. Segura na mão de alguém, segura na mão de alguém. Diga para ele: você que tem promessa, nunca vai andar sozinho. Deus vai colocar sempre alguém para que a promessa ganhe o seu projeto ideal. Eu vou deixar você adorar. Quando você menos esperar, Deus vai preencher a carência de Arã. Eu poderia dizer quem é o Arã, mas cada um de vocês sabe quem é o Arã que ficou para trás. Só que não se preocupe, Ló está vindo aí. E sabe o que a Bíblia diz? Quando Abraão saiu do meio da terra, quando Abraão saiu do meio da parentela, Deus providenciou Ló. Deus abriu a madre de Sarai. Ele abençoou: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e em ti será bendita todas as nações e famílias da terra. Levanta a sua mão, adorador. A partir do momento que você der o primeiro passo, Deus vai começar a mudar as coisas. Olha para cá, a fé exige uma ação. Quando ele sai, Deus coloca Ló e abre o ventre de Sara. Olha aqui, aqui, ó. Diga comigo: o tempo passa. Tempo passa. Já parou para pensar que o tempo ele pode ser o teu amigo ou o teu inimigo? Dependendo de como você lidar com o tempo. Ele pode ser seu amigo ou pode ser seu inimigo. O tempo passa. Abraão, ele precisava ser lapidado. Deus só vai abrir a ventre de Sara depois. Mas o tempo passa, 24 anos depois. Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz que Abraão está dentro da sua tenda, olhando para Sara ou Sarai e dizendo: Deus, e a promessa? Eu fiz o que o Senhor mandou sair, mas a promessa? Gente, nós somos assim. Aí Deus desce, ó. Abraão, sai para fora. Sabe por que ele pediu pela segunda vez? Abraão saiu para fora. Porque Abraão retornou aos antigos sentimentos, ou começou a dar ouvidas às antigas vozes de novo. Aí Deus desce e diz: Abraão, sai para fora. Eu fico imaginando a cena. Abraão descortilha a porta da tenda, sai. O anjo olha para Abraão e diz: Abraão, olha para cima. Cutuca alguém e diga: está na hora de você olhar para cima.
Abraão começa a contar estrelas. O grande problema foi o horário que Deus pediu para Abraão contar estrelas. O sol do meio-dia. Abraão parece um doido na porta da tenda, olhando para cima e contando estrela. Ô gente, qual é o horário que aparece estrela no céu? Mas Abraão não está vendo estrela, mas ele está contando. Sabe o que está acontecendo aqui? É aquilo que está registrado em Hebreus capítulo 11, que Abraão foi imputado por justiça. Por quê? Porque ele creu sem ver. Deus naquele momento estava trazendo à existência aquilo que não existe. Agora tente imaginar um senhor de idade na porta da casa, olhando para cima e contando estrela no sol do meio-dia. Alguém podia dizer, está doido. Já viu que crente dá ou tem algumas atitudes de vez em quando, parece louco? Quando você vê um crente louco, não tente entender a loucura dele. Diga para quem está perto de você, cada um com a sua loucura. A fé individual. Diga para quem está perto de você, se você um dia me ver contando estrela no sol do meu dia, não importa não, eu estou na minha loucura, mas eu estou cheio de fé. Cheio de fé. Cutuca quem está perto de você e diga: Abraão não viu, mas creu. Abraão não viu, mas creu. Não tinha estrela, mas ele via. Coisa louca. Quando você ler os 5 capítulos do livro de Lamentações do profeta Jeremias, olha que coisa interessante. O livro de Lamentações tem esse nome porque é as lamentações do profeta. Porque Deus enviou para falar com Jerusalém, Jerusalém não deu ouvido, e ele, como grande compatriota e que ama o seu povo, quando vê o povo indo para a Babilônia, ele lamenta e chora, e vai escrever as suas lamentações. Quando você ler o capítulo 3 e versículo 26, põe aqui para mim, Lamentações 3, 26. Vê se não é um ato de loucura. Olha o que ele vai escrever. Quando ele está escrevendo isso aqui, ele está todo sujo, barbudo, cabelo grisalho, com as suas clãs brancas. Ele está um idoso, um senhor de idade, porque ele acabara de sair do poço, do calabouço. Quando Obed-Meleque tira ele do calabouço, ele ora para Jerusalém, vai escrever as suas lamentações, e olha o que ele vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela salvação do Senhor. Ei, veja se não é um ato de loucura de um homem que tem fé. Porque quando ele sai do calabouço, ó a visão panorâmica que ele tem: os muros caídos, templo destruído, o povo indo para o cativeiro, a fumaça tomando conta do país inteiro, e ele sentado nas cinzas, com a sua caneta e o seu papel, vai profetizar uma utopia aos olhos daqueles que não entendem as loucuras dos crentes. Ele está sentado no meio das cinzas e está profetizando esperança, mas o campo de visão dele é destruição. Alguém bate no ombro dele e diz: ei, profeta, profeta, você está louco, hein, profeta? Profeta, sente o cheiro da fumaça pegando fogo nas casas. Profeta, dá uma olhada para o símbolo de fé. O templo foi caído, tem mais, Nabucodonosor levou todo o ouro do templo. Bom é ter esperança.
Falar de esperança quando todo mundo mira utopia é sinal de loucura para aqueles que não creem. Mas aqueles que acreditam, não importa se está destruído, a fé que ele tem é muito maior do que o campo de visão dele. O campo de visão dele, ele pode sentir o cheiro da fumaça e ver a destruição. Mas a fé diz que daqui a pouco, daqui a alguns anos, Jerusalém voltará para casa. Eu disse, Jerusalém voltará para casa. Aquilo que está caído vai ser colocado de pé. E o grande símbolo de fé, que é o templo, Deus vai mandar construir de novo. E tem mais: daqui a alguns anos, a promessa do Messias, o grande rei de Israel, vai entrar por aquele templo, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você crê nessa palavra, comece a glorificar o teu Deus. Se você acredita que Deus tem poder para reverter a situação, então comece a exercer a sua fé. Dê uma de louco. Comece a falar de esperança quando tudo está destruído. Comece a profetizar, contar estrela quando todo mundo chama você de louco. Anai calá, shei calá, sou. Diga comigo, o tempo passa. Olhe para alguém e diga: o tempo sempre vai passar. Lembra que eu falei? Ou ele é o teu amigo, ou ele é o teu inimigo. Quando Abraão volta para dentro e começa a dar ouvido para as vozes, o tempo prejudicou a sua fé. Mas agora o tempo passa. Gênesis 18. Me permita uma cadeira dessa. Me permita. Por favor, pastor Carlos, me ajuda aqui. Não, tá tudo bem. Tente imaginar a cena. Abraão sentado na porta da tenda. Na porta da tenda. Tempo passando. Sol fazia com que o horizonte ficasse estremecido pelo calor. Abraão está na porta da tenda, quando de repente Abraão se levanta. Ele vê 3 homens de branco. Me permita espiritualizar a coisa. Eu vou lhe dizer quem eram esses 3 homens: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele levanta e olha aqueles 3, Abraão logo identifica que aqueles 3 homens não eram 3 seres normais. Até porque quando Deus aparece não pode ser coisa normal. Quando os 3 aparecem, Abraão, que agora aprendeu com o tempo, ao invés dele esperar os anjos dizer sai para fora, Abraão olha para os 3 e diz: vem para dentro, vem para dentro, vem para dentro, vem para dentro, vem para dentro. Ele convida os 3 para entrar. Tente imaginar o diálogo. E que privilégio. Um dos 3 ganha destaque por ser o intermediário ou interlocutor. Olha para Abraão e diz: Abraão, daqui a um tempo. Perceba que Deus, quando fez as promessas, do capítulo 12 ao capítulo 17, Deus não falou de tempo com Abraão. Só que quando Deus falou daqui a um tempo, Deus estava dizendo: eu estou dando um prazo. Porque a profecia, a promessa é mais ou menos assim: tempo presente, futuro próximo e futuro distante. Quando ele dá a promessa, ele não fala de tempo, mas quando ele fala que o tempo está chegando, quando ele diz, olha, daqui um tempo, ele está dizendo, tem um prazo. Opa, a expectativa deve aumentar, porque a promessa está mais perto de quando ele prometeu. Daqui um tempo tu carregarás nos teus braços um filho.
Mas o que mudou? Para que os três entrassem na casa e dissessem a Abraão: daqui um tempo tu terás um filho. O que foi que mudou das outras vezes? Simples. Ao invés de Deus chamá-lo para fora, Abraão chamou Deus. Porque a intimidade, a intimidade faz com que Deus se levante do trono e diga: não, Ele me chamou para dentro. Quando Ele me chamou para dentro, aí a coisa muda. Porque o que vale diante de Deus é a intimidade. Quem tem intimidade acelera o processo do crescimento e do resultado da promessa. Quem tem intimidade é diferente de quem anda aleatório na fé. Quem tem intimidade sabe que está chegando. Quem tem intimidade chama Deus para perto. Quem tem intimidade conhece Deus. Quem tem intimidade sabe que Deus não mente. Quem tem intimidade sabe que a hora está chegando. Quem tem intimidade é diferente de quem não tem. Quem tem intimidade com Ele, Deus revela os seus segredos daqui um tempo. Eu gosto muito do livro de Cantares de Salomão, porque o rei Salomão, ele vai narrar um poema de amor com a Sulamita. Quando você ler o capítulo 5 de Cantares, Salomão faz um pedido ousado para a Sulamita. Eu não preciso falar para você que o livro de Cantares representa o amor de Deus para com a sua igreja, o noivo para com a noiva. No capítulo 5 de Cantares, o rei faz um convite ousado para sua amada. O rei chama a Sulamita para o seu quarto e depois promete a ela que levará ela à sala do trono. Você não entendeu? O rei chamou a sua noiva para o quarto, intimidade. Depois da intimidade, ele vai levar a noiva para a sala do trono. Entende isso aqui? O processo continua o mesmo. Antes de Deus te chamar para a sala do trono, estender o cetro, Ele quer você na... Diga para quem está perto de você: você quer acelerar o processo? Você quer comover o coração de Deus? Chama Ele para dentro. Abaixei calabaçou. Ai, cadei calaçou. Só que entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Nem todos terão a mesma fé que você. Nem todos vão acreditar nos seus sonhos. Até quem está perto de você pode até duvidar, porque a Bíblia diz que Sarai estava na cozinha, lavando o cordeiro para o almoço da família com os três. A primeira coisa que Abraão fez quando os três entraram foi: senta aqui para a refeição, senta na minha mesa. Intimidade. E percebeu que Sara está lá na cozinha preparando o almoço. Posso abrir um parênteses? Nem sempre alguém que está nas suas atividades demonstra intimidade com os três. Eu tenho uma mensagem para pregar amanhã aqui. Mergulhados, né? Mergulhados na presença. Eu vou explicar por que a água do profeta bateu na cintura.
E por que que o anjo mediu mais 1000 côvados? Espera amanhã. Nem sempre quem está em atividade demonstra intimidade. Posso abrir um parênteses aqui? Você pode passar a semana inteira dentro de uma igreja e não ter intimidade. Você pode fazer todas as coisas e não ter intimidade. Primeiro, Deus quer ter você, depois a obra que você faz. Nunca inverta os valores. Não tente atrair a presença de Deus ou a atenção de Deus pelas atividades que você faz. Primeiro a intimidade, depois as atividades. Se você fazer as atividades sem intimidade, você é um mero religioso, está apenas cumprindo tabela. Mas eu prefiro ficar como Maria nos pés de Jesus do que estar como Marta, preparando e lavando e arrumando a cozinha. Pega na mão de alguém, pega. Diga com ele: intimidade é mais do que atividade. Mas também não estou falando para você deixar de fazer. Faça, mas tenha intimidade. E todos, aqui ó, estou encerrando. E todos que estão em atividades, preparando a mesa para o noivo, não quer dizer que tem fé. Porque ela está lavando o cordeiro e vai rir da promessa. Ela riu. Como? Eu fico imaginando os pensamentos de Sarai. Como? Eu já passei da fase da menopausa. Esse anjo aí parece que está louco. Mas ela está em atividade, preparando a mesa para o noivo. Aonde será que eu já vi isso, hein? Um dos três se levanta da mesa, se ausenta e vai até a cozinha. Olha para cá. Sabe aonde a falta de fé estava sendo exercida? Na cozinha. Diga para quem está perto: cuidado com as atividades na cozinha. Isso não revela que você tem intimidade com Ele. O anjo se apresenta para Sara, capítulo 18, versículo 14. Põe aqui para mim. O anjo se apresenta para Sara e diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Uma pergunta retórica. Deus sabia a resposta, mas pergunta só para testar. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, Sarai? Era como se Deus estivesse assim perguntando para Sarai: Sarai, por acaso eu perdi o meu poder? Sarai, será que eu mudei, Sarai? Achei. Adarei calaço. E Deus está transmitindo essa pergunta para alguém aqui. Haveria alguma coisa difícil?
Será que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho perdeu o poder? Será que Deus que com um grito derrubou uma muralha de 30 metros, cabendo 2 carros de bois como largura ao chão, ele perdeu o poder? Percebeu que nem sempre as atividades demonstram fé? Ao tempo determinado. De novo ele está falando de tempo. Só que aqui ele está dando um prazo, 9 meses. Tornarei a ti por este tempo da vida, Sara, tu terás um filho. Eu vou encerrar. Antes, quando Abraão chama os 3 para intimidade, para dentro, o anjo olha para Abraão, aqui ó, olha para Abraão e diz assim: tu não vai mais se chamar Abraão, vai se chamar Abraão. Aqui ó, e tem mais, eu vou mudar o nome da tua esposa também, porque a promessa é para os 2. Não vai ser mais Sarai, teu nome será Sara, minha princesa, fruto do meu amor. E eu quero te dizer que você é menina dos olhos dele. Eu quero te dizer, e eu vim aqui nessa noite para dizer que a promessa está de pé. Se coloque sobre seus pés. Segure na mão de alguém que está perto de você. Diga para ele, a promessa é para os 2. Não, a promessa é para os 2. Segurando na mão dele, nós vamos louvar e adorarmos. Quem crê nessa palavra, diga amém. Escute. Deus transforma todas as circunstâncias ruins para você como pano de fundo para o seu projeto. Segurando na mão dele. Alabaxeri calaçou. Andei calaceri calai, chei calaçorebalai carabaxi. Segurada na mão dele, na mão dela, por favor, curva a sua cabeça. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele declara: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por favor, segurado na mão desse irmão, dessa irmã que está ao seu lado, com a sua cabeça curvada, comece a lembrar das promessas que ele te fez. Comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Comece a lembrar das promessas que ele te fez. Lembra quando ele te falou? Lembra. E adore a Deus por causa disso. Adore a Deus por causa das promessas. Se ele fizer esse ano, amém, glória a Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. 2020 está vindo aí. A promessa não se cumpriu, mas 2020 está vindo aí. Eu quero trazer à memória, Deus, aquilo que me dá esperança. Se entregue ao Espírito. Se entregue ao Espírito. Se entregue ao clima da adoração. Sai de tua